Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra o senador Randolfo Rodrigues em contradição sobre sua atual posição e o que dizia em 2019 sobre o inquérito das fake news e Alexandre de Moraes. O que ocorre é que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e esse mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Randolfo é hoje coordenador da pré-campanha de Lula ao Planalto. Segundo a Veja, ele é alvo de desconfiança dos pares. Isso porque o parlamentar, que já pertenceu ao Partido dos Trabalhadores no passado, abandonou a sigla durante a revelação dos casos de corrupção na gestão Lula e foi apoiador da Lava Jato. Atualmente, porém, Randolfo fez um novo recuo. Ele classifica a força-tarefa como um dos maiores erros que o Brasil já cometeu. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Mas o que ele diz hoje, Vitor, sobre o inquérito das fake news? Hoje apoiador, né? Ele apoia, né? Sim. Então é isso, quer dizer, essa fragilidade, essa precariedade das convicções que a gente está vendo, das éticas, né? O Randolfo, junto com o Renan Calheiros e Omar Aziz, era ali aquele triunvirato da vida e da ética na CPI da Covid, que não investigou nenhum tostão desviado, não investigou nenhum dos abusos cometidos por governadores, por prefeitos, nada. O que aquela CPI fez? Ela ratificou uma parceria, né? A gente pode chamar assim, uma parceria do Senado com o STF, para turbinar governadores e prefeitos contra o presidente da República, contra o governo federal. Então, dentro desse arranjo, dentro desse estado de coisas, o senhor Randolfo desistiu da sua crítica a um inquérito que é uma excrescência, como ele mesmo disse, e todos os que têm o mínimo de compromisso com a sua honestidade intelectual já disseram, ele abandonou porque o consórcio das manchetes que transformam o Randolfo Rodrigues num príncipe, né? Eu desafio alguma manchete de telejornal, desses muito vistos aí, que tragam uma crítica, qualquer crítica, às condutas do Randolfo Rodrigues, na CPI, em qualquer lugar. Ele é o príncipe, na verdade ele é o vocalista. Ele é uma espécie de porta-voz, né, de interesses aí que estão numa campanha, né? Então, essa imprensa se demitiu da sua finalidade, foi fazer campanha política pequena, rasteira. O Senado, a presidência do Senado, esses senadores também se demitiu. Teve de tudo, teve quebra e vazamento de sigilo, de médica, guarnecido pelo Senado e assegurado pelo Supremo. Ninguém viu esse tipo de coisa, porque eles estão todos demitidos, autodemitidos das suas finalidades institucionais, estão em campanha política contra o Bolsonaro. Vou repetir aqui a expressão trazida pela Ana. É o bolsonarismo psicótico. Passaram a achar todos esses juntinhos, que é uma grande oportunidade fingir que o inimigo está lá, não sei o quê. Isso não é só do Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. A ascensão do fenomenal Joe Biden, que cumprimenta fantasma numa eleição imunda, onde ele se tornou o mais votado da história, também é, do mesmo jeito, um desejo desses que enjoaram da democracia, que transformaram lá o Donald Trump no mal encarnado, que nem o Bolsonaro aqui. Só que os indicadores do Donald Trump não diziam isso. Socioeconômicos, de afirmação, inclusive das categorias mais baixas, com liberdade, com paz. É a mesma coisa no Brasil. Os indicadores não dizem que o mal encarnado está no palácio,
Mas esses personagens aí, eles dirão qualquer coisa, eles farão qualquer metamorfose como essa que nós estamos vendo aí do senhor Randolph, para poder colocar ali aquela manchetinha no consórcio dizendo: olha, o mal está no palácio, tem que ser retirado. E a gente começa a achar que, para eles, tem que ser retirado de qualquer maneira, a qualquer preço. Augusto. Olha, está na hora da gente... Bom, quanto ao castrato aí da CPI, é uma voz a serviço do criminoso que seja mais útil no momento. Ele não é um nada. Esse Randolph Rodrigues está aí. A internet não perdoa. Ele é capaz de dizer uma coisa e o contrário com a mesma expressão, né? Esses caras que vão sendo absorvidos pelo pântano, formado pela mistura de cinismo e cafajestagem, né, e ganância, esse pessoal aí vai perdendo completamente as medidas e diz qualquer coisa. Agora, é bom aproveitar a declaração dele sobre a Lava Jato, porque está na hora de o povo, diante do que está acontecendo, isso eu acho alarmante. O que está acontecendo é uma gravíssima ofensa ao povo brasileiro, que tem na Lava Jato um patrimônio nacional. O Moro, num determinado momento, foi o ícone da Lava Jato. Ele era a representação humana ali de algo muito maior. Mas esqueçam isso, esqueçam o Dallagnol, que, segundo algumas pessoas, se expõe demais, fala muito. Vamos tratar da Lava Jato e dos seus resultados. Ela permitiu o desbaratamento de quadrilhas não só no Brasil, onde foi desmontado o maior esquema criminoso da história, como ela também desvendou casos de corrupção que ocorreram nos Estados Unidos, no Peru, na Venezuela, na Holanda, em vários lugares. O juiz Sérgio Moro foi um dos juízes, mas os ministros do Supremo que o consideram suspeito para julgar o Lula, né? Porque o juiz não pode julgar um bandido de estimação do Supremo. Eles estão estendendo essa suspeição aos juízes, aos desembargadores do Tribunal Regional Federal e aos ministros do Tribunal Superior de Justiça, né, do Superior Tribunal de Justiça, que condenaram o Lula. Agora, eles também foram parciais. Agora, está acontecendo o que nós cantamos aqui, né? O Lula era a abertura da porteira, porque agora estão tentando passar por ela os que devolveram dinheiro que roubaram. É isso que o PT está tentando fazer, querendo dinheiro até do Sérgio Moro, e é isso que estão tentando os que devolveram, por entenderem erradamente que daquela vez todos seriam tratados igualmente conforme a lei. O dinheiro que roubaram da Petrobras é nosso, e os ladrões estão querendo de volta. Porque o juiz, o Lula disse que foi absolvido. Não foi. Ele foi absolvido malandramente, pelo Edson Fachin. Existe uma sentença de uma juíza de Brasília, constantemente lembrada pelo Ives Gandra, esse sim um grande jurista, em que ela diz: se eu me baseasse nas provas que vi, condenaria o réu, que é o Lula. Infelizmente, fui proibida de me valer das provas que foram reunidas pela Lava Jato. Então é o seguinte, o que está ocorrendo é a ofensiva dos bandidos, dos ladrões, dos corruptos, e que serão assim tratados pelo eleitorado. Isso passa, tá? Os fatos sempre prevalecem, e ladrão será tratado como ladrão. Você, Ana, 2 minutos. O Randolph Rodrigues, só lembrar também nele que foi um dos principais aí personagens da CPI do circo, perdão,
perdão, dessa CPI aí, que foi um show de horrores, né, para o brasileiro. Ele também tem um vídeo dele na internet que mostra o Randolph Rodrigues fazendo aí um lobby para querer comprar a Covaxin sem licitação e sem a certificação da Anvisa. Isso tudo depois empurraram para a CPI do circo, para aquela tenda dos horrores, como se o presidente Bolsonaro havia prevaricado por causa também, né, da Covaxin. A CPI hoje é um marco, eu acredito que seja um marco aí na história do Brasil em relação à bandidagem reunida usando uma comissão importante para o nosso país como palanque político. E nós vamos falar dessa CPI para sempre, não é, Vitor? Porque dessa CPI nós vimos o que realmente personagens como Randolph Rodrigues, como a própria Simone Tebet, que agora se coloca aí como, não, a mulher vota em mulher no caminho da eleição presidencial. Simone Tebet, que não defendeu as mulheres que foram ali terrivelmente desrespeitadas por Omar Aziz e Randolph Rodrigues, por exemplo, como a doutora Mayra, doutora Nise Yamaguchi, né? A Simone Tebet, que disse que não, os estados não têm que ser investigados aqui na CPI, mesmo que tenham recebido recursos federais, né? Depois tentou arrumar, disse que o regimento interno do Senado diz que só se uma figura política alinhada ou envolvida no governo federal com os estados, só assim eles poderiam ser investigados na CPI. Mas não custa a gente lembrar que o requerimento para ter o Carlos Gabas ali na CPI é até suplente ali de peças da comissão apareceu para votar contra esse requerimento, né? Então, o recado fica dado, né? Abram CPI, façam comissões, porque o brasileiro hoje está de olho, as informações são expostas na internet, a internet não perdoa, e aqui, como o Augusto muito bem disse, né, na abertura do programa, aqui nós vamos continuar falando sobre tudo isso sem o menor medo e com muita liberdade. Para a gente fechar, Zé, 2 minutos. Pois é, a gente vê aí claramente de que esta relação do Supremo com os políticos, ela é antiga e se protege ou se fala mal de acordo com as suas circunstâncias. O presidente Jair Bolsonaro vem alertando, e ele não foi só uma vez, várias vezes, de que é o seguinte, essa atual situação e a posição hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal pode até ir ao que quer o senador Randolph, ao senador Renan Calheiros, ao senador presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, mas aí o próprio presidente fala, isso vai mudar, pode e vai mudar. Ou seja, no futuro será despótico também com outros, inclusive senadores, né?